Galileu, e jurava a pés juntos e apostava a cabeça sem a menor hesitação, que os corpos caem tanto mais depressa quanto mais pesados são. Pois não é evidente, Galileu. Quem acredita que um penedo caia com a mesma rapidez que um botão de camisa ou que um seixo da praia? Esta era a inteligência que Deus nos deu. Estava agora a lembrar-me, Galileu, daquela cena em que tu estavas sentado num escabelo e tinhas à tua frente um friso de homens dotos, hirtos, de toga e de capelo, a olharem-te severamente. Estavam todos a ralhar contigo, que parecia impossível que um homem da tua idade e da tua condição se estivesse tornando num perigo para a humanidade e para a civilização. Tu, embaraçado e comprometido, em silêncio mordiscavas os lábios e percorrias, cheio de piedade, os rostos impenetráveis daquela fila de sábios. Teus olhos, habituados à observação dos satélites e das estrelas, desceram lá das suas alturas e poisaram, como aves aturdidas, parece-me que estou a vê-las, nas faces grávidas daquelas reverendíssimas criaturas. E tu foste dizendo a tudo que sim, senhor, que era tudo tal qual conforme suas eminências desejavam. E dirias que o sol era quadrado e a lua pentagonal, e que os astros bailavam e entoavam à meia-noite louvores à harmonia universal. E juraste que nunca mais repetirias, nem a ti mesmo, na própria intimidade do teu pensamento, livre e calma, aquelas abomináveis heresias que ensinavas e escrevias para a eterna perdição da tua alma. Ai, Galileu, mal sabiam os teus dotos juízes, grandes senhores deste pequeno mundo, que assim mesmo, empertigados nos seus cadeirões de braços, andavam a correr e a rolar pelos espaços à razão de 30 quilómetros por segundo. Tu é que sabias, Galileu Galilei. Por isso eram teus olhos misericordiosos, por isso era teu coração cheio de piedade, piedade pelos homens que não precisam de sofrer, homens ditosos a quem Deus dispensou de buscar a verdade. Por isso, estoicamente, mansamente, resististe a todas as torturas, a todas as angústias, a todos os contratempos, enquanto eles, do alto inacessível das suas alturas, foram caindo, 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 caindo sempre e sempre, ininterruptamente, na razão direta dos quadrados dos tempos. Justamente o processo de Galileu, o que é que deu origem? Deu origem é que foi a mordaça posta no livre pensamento. É essa a sua aposta. Foi essa a sua aposta e tem sido a sua aposta sempre. É convidar os outros a refletir, a pensar, a terem dúvidas. A afirmar é quando têm certeza que podem afirmar, mas só quando têm certeza que podem afirmar. Presente também na poesia de António Judeão, a noção de relatividade dos conceitos, como a impressão digital. É um poema que eu gosto muito e é um poema que ficou cheio de cor desde os tempos do liceu, que é um poema que diz assim: os meus olhos são os olhos, e é com esses olhos uns que eu vejo no mundo dos escolhos, onde outros, com outros olhos, não veem escolhos nenhuns. Quem diz escolhos diz flores, de tudo o mesmo se diz. Onde uns veem luto e dores, os outros descobrem cores do mais formoso matiz. Inútil seguir vizinhos, querer ser depois ou ser antes. Cada um é seus caminhos, onde Sancho vê moinhos, Dom Quixote vê gigantes. Vê moinhos? São moinhos. Vê gigantes? São gigantes. É uma pessoa de uma grande inteligência, de uma grande lucidez, de uma grande generosidade, e que sabia encontrar em cada pessoa o lado bom, o lado positivo. Ele ia ao encontro da capacidade de compreensão de cada um de nós. Eu vi uma vez pedir desculpa a um aluno porque achava que não tinha respeitado a inteligência dele. É uma imagem espetacular que se guarda dele, deixando em cada aluno um amigo e um admirador, apesar de não deixar em nenhum aluno um íntimo. Ele vivia, salvo erro, ali em Campo de Ourique,
e, portanto, ia muitas vezes a pé. Normalmente a pé para o liceu e voltava a pé para a sua casa. Era muito raro voltar acompanhado. Gosto muito de estar comigo. Gosto muito de estar comigo. De pensar. É até uma das razões porque fiz tanta coisa. Todos esses tempos que são necessários para meditar sobre as situações, é tempo esse que é muito vultuoso, não é? Para se fazer qualquer coisa tem que se pensar muito antes disso. Todo o tempo é pouco para isso. E todo ele era ocupado nesse sentido. A 25 de abril de 74, um levantamento militar põe Cobro quase sem resistência a 48 anos de ditadura. Para a história, o movimento ficará conhecido pela Revolução dos Cravos. Anos mais tarde, esse epíteto inspirará António Judeão, um poema irónico. Se com flores se fizeram revoluções, que linda revolução daria este canteiro. Quando o clarim do sol toca a matinas, ei-las que emergem do noturno sono, e as brandas, tenras hastes se perfilam. Estão fardadas de verde clorofila, botões vermelhos, faixas amarelas, penachos brancos que se balanceiam em mesuras que a aragem determina. É do regulamento serviçoso quando a seiva crepita nas nervuras e frenética ascende aos altos vértices. São flores, e como flores, abrem corolas na memória dos homens. Ai, flores das verdes hastes. A César o que é de César, às flores o que é das flores. Nos meses que se seguem ao 25 de abril, a agitação que se vive em todo o país estende-se aos liceus e o Pedro Nunes não escapa ao clima geral. Rómulo de Carvalho está há poucos meses da reforma e vai antecipá-la, retirando-se do ensino. Não se conseguia fazer nada. Os rapazes não deixavam, andava tudo uma grande turbulência, o liceu estava guardado por rapazinhos de lá, rapazitos, adolescentes. Eu tinha um pauzinho na mão e quando eu entrava, quando chegava à porta, um deles batia-me com o pauzinho no ombro e dizia assim, este pode entrar, ia para os outros. E eu entrava, ia até ao laboratório fazer qualquer coisa. Mas não era para dar aulas, porque ninguém aparecia, nem coisa nenhuma, nada. Fosse a esquerda ou fosse a direita, a falta de rigor era para ele inaceitável. Eu nunca votei, por exemplo. Cheguei a esta idade e nunca votei. Eu não acredito nos seres humanos. Não acredito na capacidade de os homens fazerem qualquer coisa socialmente boa. Só são capazes de fazerem qualquer coisa segundo os seus interesses pessoais. Ou seja fascismo, ou seja democracia, seja o que for, os homens ou aproveitam a dureza do fascismo para obrigarem os outros a fazerem aquilo que desejam, ou aproveitam a liberdade das democracias para fazerem o que podem em seu proveito. Um dos primeiros trabalhos de Rómulo de Carvalho, após a sua aposentação, foi a história do Gabinete de Física da Universidade de Coimbra, publicada em 78. Seguiram-se novos livros sobre a história da ciência em Portugal, centrada sobretudo no século XVIII, e depois, em 86, a história do ensino em Portugal desde a fundação da nacionalidade até ao fim do regime de Salazar e Caetano. Eventualmente, a primeira obra de conjunto sobre o tema do ensino. Em 1995, a Universidade de Évora decide atribuir a Rómulo de Carvalho o título de Doutor Honoris Causa. Houve muitas pessoas de diversas áreas científicas que intervieram para dar o seu contributo pessoal sobre Rómulo de Carvalho. E isto foi um sinal muito significativo e, ao mesmo tempo, comovente de como a obra dele, de muitas diversas maneiras e em diferentes momentos, atingiu muitas pessoas que tiveram percursos muito diferentes. Eu acho isso muitíssimo positivo. Muitíssimo positivo, que é realmente a abertura da universidade para a cultura autêntica. Não interessa os graus que as pessoas têm. Interessa realmente quem são os fazedores de cultura. Se ele tivesse seguido uma carreira de cientista, talvez não